Bom, nós temos mais uma informação relevante para você que nos acompanha aqui no jornal. Qual é? Nós temos a notícia de que nos Estados Unidos uma pessoa tinha sido infectada pelo vírus da chamada gripe viária, aquela divulgada com o título de H5N1, e que ela teria passado para outros animais mamíferos, passado para vacas, para outros animais, até mesmo para animais silvestres. E aí a preocupação é o seguinte: essa doença, há alguma ameaça, por exemplo, dela passar também para os seres humanos? Diante dessa dúvida nossa, nós pedimos aqui para a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, doutora Miriam Dalben, conversar um pouco conosco. Doutora Miriam, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, é um prazer estar aqui. Doutora Miriam, a infecção de um ser humano deve alertar já as autoridades do mundo, especialmente da Organização Mundial da Saúde, em relação a essa contaminação da chamada gripe viária? Ou é apenas um caso isolado na sua avaliação? Olha, Heródoto, a gente tem que ficar atento, né? E é por isso que a gente tem esse serviço de vigilância. Então, quando a gente olha os dados aí de 2003 até 2023, a gente tem relatos esporádicos de pessoas, principalmente pessoas que acabam manipulando aves, principalmente, ou esses animais que nem você falou, né, que podem pegar a gripe aviária e que acabam se infectando com a gripe aviária. A preocupação que se tem em relação a isso é que esse vírus da gripe aviária, né, que normalmente é o H5N1, mas tem um outro também que é o H7, ele adquire a capacidade de ser transmitido entre seres humanos, de um ser humano para outro ser humano, né, e isso aconteceria através de uma pequena mutação. Se isso acontecer, a gente tem um risco de ter uma pandemia, igual a gente teve a pandemia de coronavírus. A gente precisa saber que, assim, a gripe aviária, ela acontece nas aves, principalmente, né, mas em alguns outros mamíferos, durante todos os anos a gente tem casos, né, no Brasil, por exemplo, os últimos dados do Ministério da Saúde desse ano agora, a gente teve 160 e poucos casos de gripe aviária, a grande maioria deles em aves silvestres, né, aves que estão soltas aí, fazendo a migração e tal, alguns em aves de quintal, não teve em granjas, né, o que é outra grande preocupação, e não tivemos casos em humanos. Então, a gripe aviária, ela está sempre circulando, principalmente entre as aves silvestres, e a gente sempre fica nessa expectativa e nessa vigilância, para caso aconteça algum caso de evidência de transmissão ser humano para ser humano, ações de contenção serem tomadas. Doutora Miriam, essa gripe, ela é mais forte do que as suas primas, as suas irmãs ou não? Olha, Heródoto, a gente tem alguns surtos, assim, que já aconteceram na literatura, né? E normalmente, quando a gente avalia os casos, a taxa de mortalidade pela gripe aviária, ela fica em torno de 53%. O que tornaria ela uma gripe bem mais letal, assim, né, e muito mais preocupante do que as outras gripes que a gente lida anualmente, né. Mas se a gente lembrar, todas as vezes que surge um vírus novo, que a população não está protegida, normalmente a mortalidade é muito alta mesmo, e aí vão se tomando ações, inclusive a vacina, para que isso melhore, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o H1N1 lá em 2009, né, e que hoje é um vírus que está sempre na vacina da gripe. Então, assim, a gente acho que não é motivo para pânico, né? É muito importante que a gente tenha esse sistema de vigilância. A gente lembra aí que no Brasil, nos últimos 6 meses, ações foram tomadas por causa desses casos de gripe aí em aves, né? Em aves silvestres. E assim, uma notícia boa, na verdade, é que a gente já sabe fazer vacina da gripe e ajustar as vacinas da gripe para aquelas variantes que estão circulando. Né? Então, mais um motivo pelo qual é importante ter um sistema de vigilância, né? Para que, caso se detecte que a gripe aviária adquiriu a capacidade de ser transmitida entre o ser humano e outro, os laboratórios e os governos, eles corram atrás de uma vacina de ajustar a vacina da gripe para ela ter ação contra esse vírus. Perfeito. Doutora Miriam, muito obrigado. Obrigada, Heródoto. Nós agradecemos a doutora Miriam Dalben, que é infectologista do Hospital Sírio-Libanês.